Bem, em primeiro lugar, queria desejar a vocês boa sorte na prova. Acho que os temas para os quais eu fui convidado para falar são extremamente importantes. Gostaria de presencialmente estar aí com vocês, mas dada a impossibilidade, talvez uma reflexão sobre a floresta amazônica, sua importância, possa ajudar vocês também numa possível, inclusive, redação sobre o assunto, já que esta é uma grande pauta, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Em primeiro lugar, abordar o seguinte: hoje com relação à Amazônia, estão em disputa duas visões ideológicas, basicamente, né? Ideológicas não quero dizer esquerda ou direita, mas formas de ver o mundo, formas de ver o meio ambiente, formas de ver uma floresta. É isso que está em pauta. Bem, então vamos lá. O que é a Amazônia, né? A Amazônia é um grande bioma que, na maior parte, está no território brasileiro, mas em outros países também da América do Sul. É a maior floresta tropical do mundo. É tudo superlativo, né? A maior floresta tropical do mundo. Ela contém a maior bacia hidrográfica do mundo, é o Rio Amazonas e seus afluentes. Ela, na floresta amazônica, está também a maior biodiversidade do mundo. Então, assim, é tudo muito superlativo, é tudo muito grande e, por conta disso, a sua relevante importância. Bem, vamos lá, aquilo que eu falei no começo sobre a visão ideológica, né? Hoje, o governo brasileiro tem uma visão da Amazônia pautada, primeiro, nas riquezas que ela tem, as riquezas minerais, sobretudo, que estão no subsolo da Amazônia e que, para serem retirados, demandam, por exemplo, a retirada da floresta, né, a derrubada da floresta para você tirar ouro, manganês, nióbio, uma série de minerais que estão presentes, além do extrativismo da madeira. Há também hoje uma grande disputa pelo espaço da Amazônia para ampliação da fronteira pecuária, sobretudo pecuária, agropecuária, mas principalmente pecuária. Então, e também existe uma visão dos militares que hoje dominam o atual governo no sentido da ocupação do território. A Amazônia não é vista como um grande bioma com a floresta e toda a biodiversidade, mas é vista como um território a ser ocupado. E existe uma outra visão da qual eu compactuo. A floresta amazônica, ela tem uma riqueza muito grande, mas essa riqueza ela é maior quando a floresta é mantida em pé. Por que isso? Bem, primeiro vamos analisar do ponto de vista até antropocêntrico, ou seja, dos interesses do ser humano. Tem alguns estudos que apontam que, por exemplo, toda a flora da Amazônia, estudada para fins medicinais, não ultrapassa a 0,5%. Quer dizer, não se conhece mais que 0,5% de toda a flora amazônica com relação a pesquisas para a produção de medicamentos. Ali podem estar contidas as soluções para a cura de diversas doenças hoje consideradas incuráveis. Então, a biotecnologia potencial que tem a floresta é muito grande. Isso significa, inclusive, dinheiro, recursos, divisas. Existe já uma série de ações de ações para você poder, por exemplo, extrair madeira, extrair o látex da seringueira, ou seja, você poder usufruir daquilo que a floresta lhe oferece ao ser humano de forma sustentável, não de forma predatória. Existem então reservas de seringais, existe toda uma possibilidade de você conviver com a floresta em pé. E a floresta, ela tem, além daquilo que ela oferece de recursos que podem resultar, por exemplo, em divisas, como eu disse, existem os chamados serviços ambientais. Existe um estudo feito por um cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que é espetacular e é extremamente importante, que é chamado de rios voadores. Vale a pena pesquisar isso na internet. O nome do cientista é Carlos Nobre, ele é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E ele diz o seguinte: na região do nosso sudeste do país, se você pegar toda essa latitude do globo
mais ou menos nessa região, você vai ver que na África você tem deserto, você vai ver que na Austrália você tem deserto, você vai ver que no Chile você tem deserto, só que no Brasil que não. E ele responde por quê? Por condições muito específicas, todo o vapor d'água que vem do mar e depois passa pela floresta amazônica, ali existe uma relação de umidade, de vento, que faz com que haja uma precipitação de água fabulosa e as árvores buscam essa água nas profundezas de 50 até 100 metros. As raízes trazem essa água para o tronco, o caule, e as folhas jogam para a atmosfera. Para se ter uma ideia, uma árvore de uma copa de mais ou menos 20 metros joga para a atmosfera cerca de 1000 litros de água por dia. Então o conjunto da floresta, segundo as estimativas, jogam 20 bilhões de toneladas de água por dia. Isso é mais do que a foz do rio Amazonas, mais do que o rio Amazonas joga para o mar. E olha que ele joga 20% de toda a água doce do mundo é jogada pelo rio Amazonas nos oceanos, no Oceano Atlântico, no caso específico. Então, assim, a produção de vapor d'água é muito grande, e esse vapor d'água, por correntes de vento, vem até o centro-oeste, sudeste, sul do país, Paraguai, parte da Argentina e Uruguai, e precipita na forma de chuva. O que eu quero dizer com isso? Sem a floresta amazônica nós não teremos chuva por aqui. E isso tem implicações de toda a ordem, implicações, por exemplo, na agricultura. Então isso é muito sério. A derrubada da floresta é que nem a história da galinha dos ovos de ouro. Mata-se a galinha que botava um ovo de ouro por dia para poder ver o que você pode explorar dela, e depois a galinha morre e não tem mais essa possibilidade de um ovo de ouro por dia. A floresta amazônica é assim. Tira-se o nióbio, tira-se o ouro, tira-se diamante, tudo que possa ter, manganês, e depois não sobra nada. Além do que existe um outro dado, um outro estudo muito relevante. Segundo esses pesquisadores do INPE, a floresta amazônica vem sendo destruída, bem verdade, há um bom tempo, mas quando ela atingir mais ou menos o nível de 20% da sua destruição, ela não consegue mais produzir umidade para se manter em pé. E ela vai definhando, e a possibilidade é que ela se transforme como uma savana. Savana é aquele bioma que a gente muitas vezes vê, por exemplo, na África, um monte de capim, gramíneas, algumas árvores, animais, na visão da África, assim, zebras, leões e tal, naqueles campos. E assim seria a nossa Amazônia se ela atingir este percentual de destruição acima de 20%, e a gente está muito próximo disso. Então, isso tem um outro viés também, o viés climático, Quando você bota fogo na Amazônia, todo o carbono que faz parte do caule das árvores, das folhas, dos galhos, aquilo lá vai para a atmosfera. Então o Brasil tinha fez um compromisso climático no Acordo de Paris de reduzir o desmatamento da Amazônia. E agora está fazendo o contrário. Ele está destruindo a Amazônia e jogando todo esse carbono que está incorporado nas árvores para a atmosfera. Ou seja, ao invés de fazer o movimento contrário, de reduzir, de reflorestar e aí contribuir para que o planeta não se aqueça mais, a gente está neste momento fazendo o contrário no país. Isso é uma coisa muito séria, e é essa disputa que existe hoje no mundo com relação à Amazônia. É claro que a Amazônia é soberania brasileira, ela é do Brasil. Mas eu vou fazer um paralelo. É como se fosse, por exemplo, o Museu do Louvre em Paris, na França, ou o Museu do Vaticano, os museus que estão lá no país, no estado do Vaticano, ou o FISI, o Museu do FISI, que fica na Itália. Todos eles são soberanamente de cada um desses países, da França, do Vaticano ou da Itália. Mas é um patrimônio da humanidade. Interessa a toda a humanidade que ele se mantenha íntegro, da mesma forma a floresta amazônica. Ela é uma riqueza muito grande, e ela precisa ser mantida, não como um santuário. Como eu disse, assim, dá para explorá-la, inclusive do ponto de vista econômico, entretanto, sem destruí-la. Tá bom? Essa é uma visão geral, não é uma visão pontual, biológica sobre a Amazônia.
mas uma visão ideológica do que ela significa hoje para o Brasil e para o mundo. Tá bom? Boa sorte para vocês. Até mais.